Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão sobre o programa Escola das Adolescências. Bem-vindos articuladores municipais, aos técnicos das secretarias, coordenadores distritais e regionais, né? Eu sou Tayana Pessoa, assessora do Departamento de Políticas e Programas Educacionais e articuladora do programa Escola das Adolescências. Hoje nós estamos aqui com vocês para falar sobre o lançamento do Guia de Implementação dos Clubes de Letramento, que é uma ação estruturante do programa Escola das Adolescências. A gente sabe que as escolas já estão em ação desde o ano passado, mas esse ano, em especial, a gente tem esse documento todo característico com as nossas peculiaridades, com as nossas nuances e também com orientações muito importantes sobre essa implementação. Então, o Programa Escola das Adolescências ele é instituído através de uma portaria, né, a 635 de 10 de julho do ano passado, e foi instituído como uma política de fortalecimento para os anos finais do ensino fundamental. O Programa Escola das Adolescências é uma política, como eu falei, de fortalecimento e tem o objetivo de construir uma proposta para a referida etapa, que é a etapa dos anos finais, que se conecte com as diversas formas de viver a adolescência no Brasil, né? Promovendo espaços de acolhimento, impulsionando a qualidade social da educação e melhorando o acesso e o progresso e desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Antes de nós iniciarmos, só um instantinho, né, propriamente o material, eu queria falar sobre a valorização do nosso território, né? Então, o Ministério da Educação ele disponibilizou alguns guias, que são guias específicos sobre os cadernos de inovação curricular, sobre o programa Escola das Adolescências, mas nós resolvemos falar de um material que conversasse com as nossas regionalidades, né, que demonstrasse o potencial da nossa região, que falasse um pouco também orientações pedagógicas, orientações para planejamento, para diário de classe. Então, esse documento, ele traz, sim, todo o arcabouço das orientações do Ministério, mas ele traz algo próprio para a gente. Aqui eu trago a ficha técnica e dos colaboradores que trabalharam na confecção, na elaboração desse material. Um agradecimento especial a cada um deles que esteve conosco nesse percurso. Eu não vou falar que foi um trabalho feito a muitas mãos, ele foi um trabalho feito a mãos escolhidas, né? Então, aqui nós temos especialistas, mestres e doutores, que conversam muito bem com cada temática que foi escolhida para estar dentro desse guia. Então, a gente tem um técnico que fala sobre o projeto político-pedagógico, a gente tem um técnico que fala especialmente sobre os clubes de letramento, sobre o material, temos técnicos que são especialistas em análise de dados de rendimento escolar e também de matrícula, de aprovação, de acesso. Temos os técnicos pedagógicos que vão falar realmente sobre a parte de implementação, de como é que esse material está rodando e vai rodar dentro da nossa rede. E agora eu apresento para vocês a capa, né, do nosso material. Todas as fotos que vocês vão ver dentro desse guia são fotos da nossa assessoria de comunicação, dos nossos estudantes. A gente vai passando aí pela epígrafe, pela ficha catalográfica, né, um material que foi realmente identificado. Observem que o nosso sumário ele é um sumário interativo, então quem vai estar com material em PDF vai conseguir navegar pelo documento com tranquilidade, acessando todas as seções que o documento traz. Também temos dentro desse material as palavras das nossas secretárias, da secretária Arlete e da secretária Georgette. Temos a introdução e vocês vão observar que o guia ele está em sessões. A cada sessão a gente tem uma abertura de sessão justamente falando sobre o que vai ter naquela sessão que você vai encontrar. A análise de dados aí de acesso, matrículas da rede, tanto regular quanto da educação especial. Observem com gráficos, né, para facilitar a leitura. Temos também dados sobre o rendimento escolar interno e sobre avaliações externas. É muito importante que os diretores e professores consigam enxergar os dados da nossa secretaria, para que eles possam fazer essa leitura pedagógica e também quantitativa, né?
Uma parte interessante desse guia, vocês sempre vão encontrar essa seção Leia Mais. Ela traz um QR Code para vocês poderem se aprofundar um pouquinho mais naquela temática. Vamos para o programa em si, e aí vem trazendo os eixos estruturantes do programa, conforme, né, os guias do Ministério da Educação, também com uma seção Leia Mais, que leva para um resumo executivo do guia. Temos também um tópico dedicado ao PDDE, né, que é o recurso, o apoio financeiro do programa, trazendo a legislação, né, quantas escolas hoje nós temos que foram escolhidas para o recebimento desse recurso. Também ali com o QR Code que leva para o material falando sobre o PDDE. Então, a ideia é que o gestor consiga ali ter um acesso mais rápido através do nosso guia. Os clubes de letramento, e aí temos todos os 4 clubes, cada um aí com um pequeno release, e também a capa do material, o QR Code que leva diretamente para o material completo. Todos os 4 clubes foram contemplados. Dando continuidade, a gente observa aí também que temos um material que vai falar sobre realmente as recomendações pedagógicas, né? E a implementação dos clubes de letramento, enfim, que vai falar sobre a carga horária, sobre o perfil do professor que de repente tenha mais afinidade, facilidade com os clubes de letramento, sobre a parte de planejamento, né? Como que esse guia vai ser ali colocado dentro do planejamento para que o professor consiga fazer esse registro de que a aula do clube ela realmente aconteceu. Temos também textos voltados para a escola de tempo integral, entendendo que a escola de tempo integral ela tem a peculiaridade de poder ofertar mais aulas, porque ela tem uma carga horária mais ampliada. E aí a gente vai passeando pelo guia, tem a parte de PPP também, com a legislação indicando como que a escola vai considerar isso dentro do PPP, entendendo que é uma política que precisa ser fortalecida cada vez mais. E nós vamos entrar também na parte de monitoramento, né? De como que a escola vai poder aí, de repente, guardar as suas evidências, trazer esse material para fazer um registro, guardar. Só um instante. E agora nós temos o prazer, né? Temos a satisfação de trazer a professora Érica Botelho Guimarães, que é coordenadora do ensino fundamental da COGEF, DPDI, do MEC. Professora Érica, seja muito bem-vinda, né, à nossa rede. Aqui nós temos rede estadual e rede municipal nos assistindo. A palavra está com você. Obrigada. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu queria dizer primeiro que é uma grande honra participar desse momento aqui tão importante para a educação do Amazonas. Agradeço demais o convite da Secretaria de Educação. Acho que vale me apresentar brevemente, né? Eu sou a professora Érica Botelho, eu sou professora de Educação Básica aqui da rede do DF, sou professora de Matemática e atualmente eu estou cedida para o Ministério da Educação, como a Tayana falou, atuando ali na Coordenação Geral de Ensino Fundamental. Mas antes de qualquer cargo ou dessa trajetória profissional, né, eu queria dizer que eu sou filha de amazonense. Eu passei parte da minha infância em Manaus, né, morei em Manaus, então acho que estar aqui hoje com vocês, dialogando sobre o futuro da educação no Estado, é um motivo de muita alegria e também de compromisso, né? Eu acredito profundamente no poder de transformação da educação, e eu acho que é isso que nos reúne aqui hoje, esse desejo de fortalecer a escola pública, garantir o direito à aprendizagem dos nossos adolescentes e das nossas adolescentes. Então, estou muito feliz de estar com vocês hoje, dialogando e participando do lançamento do Guia de Implementação dos Clubes de Letramento no território amazonense. Eu não sei se vocês já estão conseguindo ver aí a minha tela. Estamos. Que bom, que ótimo. Então, quando a gente fala de educação no Amazonas, né, a gente não está só falando de salas de aula. Acho que a gente precisa considerar que a gente está falando de escolas na beira do rio, de comunidades indígenas, de quilombos, de cidade movimentada, né, porque também é uma grande cidade, de professores que muitas vezes atravessam enormes distâncias para chegar até os estudantes e também desses estudantes que atravessam muitas distâncias para chegar até a escola.
Então, cada escola é um mundo, com saberes próprios, com muitos desafios que são únicos. Quando a gente fala em termos de Brasil, a gente já tem uma complexidade, uma diversidade enorme, e o estado do Amazonas traz toda essa complexidade também. E eu acho que aqui está o nosso grande desafio, fazer com que cada adolescente, né, de Manaus, ao município mais distante, encontre na escola essas oportunidades de aprendizagem. Foi com esse propósito que o programa Escola das Adolescências nasceu. Acho que para chegar onde muito tempo, né, não havia políticas específicas, os anos finais do ensino fundamental passaram aí por muito tempo de invisibilização no debate educacional nacional. Então, hoje a gente tem um programa que vem para fortalecer o trabalho que já acontece diariamente aí nas escolas do Amazonas e de todo o país. Antes de falar do programa, especificamente, de como que ele pode apoiar os anos finais, acho que a gente precisa olhar para esse retrato, né, dos anos finais aí no Amazonas. Então, a gente está falando de mais de 300 mil estudantes nos anos finais, então é um número gigante que representa 26% de todas as matrículas de educação básica do estado. Então, isso significa que 1 a cada 4 estudantes que estão matriculados na educação básica está vivendo esse momento crucial do desenvolvimento humano, que é a adolescência. Quando a gente olha também para dados de distribuição por rede, a gente vê que é uma gestão complexa, né? Porque é super compartilhada entre a rede estadual e a rede municipal. Eu peguei aí os dados só da rede pública, não considerei para fins dessa apresentação os dados da rede privada nem da rede federal. Então, olhando aí para a rede pública, a gente vê o quanto que essa gestão é compartilhada entre estado e municípios, e o quanto isso exige esse diálogo, essa colaboração e esse alinhamento que a gente sabe que não é simples, né? Então, a gente tem aí também dados de distorção idadiano. Então, 1 a cada 5 adolescentes está com 2 ou mais anos de atraso. E eu acho que é muito importante e significativo a gente olhar para isso, né? E entender que não é só um número. São histórias, são trajetórias, né? Acho que cada adolescente que está nessa estatística carrega essa trajetória com algumas barreiras e muitos desafios. E quando a gente olha também para a aprendizagem, a gente vê que apenas 35% desses estudantes alcançam o nível adequado em língua portuguesa e em matemática. Então, esses números, eles são rostos, são histórias, e nos convidam, né, nos trazem esse desafio para a gente pensar como que a gente cria espaços que desenvolvam em cada adolescente e promovam esse direito de aprender. Então, a partir da análise desse conjunto de dados, né, dos desafios que estão postos para nós, como eu mencionei, durante muitos anos, os anos finais ficaram sem políticas nacionais específicas, então eles ficaram invisibilizados ali no cenário educacional. E a gente sabe que é justamente nessa fase que muitas trajetórias começam a se perder, né? Então, o programa Escola das Adolescências surge para dar visibilidade, para garantir que essa etapa ela tenha a atenção e o cuidado que ela merece. A Tayana já adiantou, quando apresentava o Guia do Amazonas, os eixos de apoio do programa. Então, vou passar brevemente, o foco aqui está muito no terceiro eixo, que é o eixo de organização curricular e pedagógica, mas o programa ele se organiza nesses 3 grandes eixos. Então, a gente tem o eixo de governança, que é justamente para olhar para esses desafios de articulação, quando a gente tem uma gestão muito compartilhada entre estados e municípios. Esse eixo foi pensado para olhar para isso, de como que a gente pode construir pontes entre a União, os estados e os municípios, fortalecendo a gestão das escolas, olhando muito também para a transição, né, dos anos iniciais para os anos finais e dos anos finais para o ensino médio, para criar justamente essas redes de apoio que façam a diferença no dia a dia na sala de aula. A gente tem aí um segundo eixo, que é o eixo de desenvolvimento profissional, porque a gente entende que não existe, né, uma escola forte sem que os profissionais que nela atuam sejam valorizados, repertoriados e bem formados. Então, dentro desse eixo, a gente traz todo um arcabouço de formações, tanto especializações para cada componente curricular, justamente para apoiar a implementação desses clubes de letramento,
quanto também formatos de aperfeiçoamento, né, cursos autoinstrucionais também, então sempre voltados para essas demandas do trabalho com os adolescentes. E a gente tem o eixo de organização curricular e pedagógica, que é justamente um eixo pensado para transformar tempos e espaços da escola, para repensar a prática pedagógica, e é nesse eixo que a gente tem, então, os clubes de letramento, né, que é o foco da nossa conversa aqui hoje, e é a entrega que vocês terão aí em mãos, né, com o lançamento aí do guia para a implementação desses clubes de letramento, olhando para o território do Amazonas, né, um material muito, muito rico, que a gente está fazendo o lançamento aqui hoje. Como a Tayana também comentou, né, a gente tem os clubes de letramento a nível nacional, que são esses materiais que estão também presentes por meio do QR Code no material do Amazonas. Quando a gente fala em repensar a educação escolar, o currículo ele é sempre um tema muito central, né? Por isso que ele tem sido objeto de debate, diversas disputas políticas, sociais e culturais. Então, esses materiais que norteiam a implementação dos clubes de letramento no âmbito da Escola das Adolescências, eles seguem, né, todo o arcabouço normativo, então as diretrizes do ensino fundamental, as aprendizagens previstas na Base Nacional Comum Curricular, e também o que está ali preconizado no Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, mas mais do que esse referencial normativo, mais do que estar respaldado por essas referências legais, a gente está falando de materiais de uma escola das adolescências para as adolescências, né? Então, isso significa que a gente está olhando para elementos desde a escuta nacional, que a gente fez no ano passado, buscando compreender, né, os desafios que os adolescentes estão vivendo, e focando nesse desenvolvimento socioemocional, cognitivo, social, dentro dos contextos e realidades em que esses adolescentes estão inseridos. Então, os clubes de letramento, eles não nasceram por acaso, né? Eles foram planejados de forma integrada e articulada com os componentes das áreas de conhecimento e, ao mesmo tempo, eles asseguram que o currículo reflita as necessidades e especificidades das adolescências e dos diferentes contextos brasileiros. Então, a gente tem aqui uma recomendação, né, de organização de implementação, tendo para o 6º ano o Clube de Letramento Matemático, para o 7º ano o Clube de Letramento Científico, para o 8º ano o Clube de Letramento Literário e Corporeidade e para o 9º ano o Clube de Humanidade e Cidadania. Nesse material nacional, a gente tem sequências didáticas propostas para os períodos letivos do ano e diversas possibilidades de implementação desses clubes, né? Eles podem ser implementados na parte diversificada. Nas escolas de tempo integral, a gente tem uma possibilidade muito potente de implementação desses clubes, né? Porque a gente tem a ampliação ali do tempo escolar. E eles também podem ser utilizados como material complementar de apoio pedagógico nas próprias aulas dos componentes ali dentro da matriz curricular. Então, entendendo que a gente tem diversas formas de configuração desses anos finais do ensino fundamental no país, a gente traz, então, possibilidades, né, de implementação desses clubes em diversos formatos. E aí eu acho que o que torna esse momento muito histórico e simbólico é que justamente a equipe da Secretaria de Educação do Amazonas se apropriou dessa proposta, né, pegou essa proposta nacional, como a Tayana comentou, e traduziu para o território. Então, assim, eu acho que a gente tem um guia com a cara do Amazonas, que traz dados locais para a gente fazer a apropriação desses dados, né, e repensar a nossa prática pedagógica a partir dessas evidências. Tem orientações específicas para as escolas, ferramentas para acompanhar as atividades e construir um portfólio de letramentos que vai ter uma culminância, né, de como que está sendo essa implementação, para ajudar também ali no monitoramento. E esse material é mais do que um apoio, né? Mais do que um material de apoio. Eu acho que é um convite para que cada escola seja protagonista dessa mudança, para que cada adolescente sinta que a escola o reconhece e o valoriza. Então, para mim é muita honra estar participando desse momento aqui e ver esse movimento que a equipe da Secretaria de Educação do Amazonas fez
de transformar, né, o material nacional mais abrangente, que a gente fez pensando no contexto diverso do Brasil, e trazer com muita intencionalidade, pensando aqui no território e nas escolas do Amazonas. Então, esses clubes de letramento, eles não se configuram apenas como uma atividade. O que a gente tem visto em conversa com diversos estados e municípios é o poder que esses clubes têm de mudar a cultura escolar. Está sendo muito bonito de ver quando a gente conversa e visita, né, outros estados e municípios, esse movimento que os clubes estão fazendo nas redes. Acho que muito também por conta de ter ficado muitos anos sem política, né? Agora que a gente tem essa oportunidade, ficou todo mundo muito engajado nessa implementação desse programa. Então, está realmente sendo uma alegria ver como a implementação dos clubes tem sido feita em diversos contextos e territórios pelo país. No ano passado, a gente fez a maior escuta das adolescências da história da educação brasileira. A gente ouviu mais de 2 milhões de estudantes. Foi um movimento também muito inspirador que a gente fez antes de lançar a política, né, antes de ser publicada a portaria que lança a política, justamente para ouvir aqueles que são foco, né, de todo o nosso trabalho aqui, que são os adolescentes. Então, a gente conseguiu ouvi-los, o Amazonas teve uma participação expressiva, e o que eles nos disseram foi que eles querem, sim, mais participação, eles querem, sim, aprender mais de formas diferentes, e que eles querem uma escola que os escute. Então, acho que os clubes, eles são parte dessa resposta, né, para essa escuta que a gente fez com os adolescentes. Ao integrar esses clubes no PPP, reorganizar os tempos e espaços, valorizar os saberes locais, a gente está atendendo a esse pedido legítimo dos adolescentes, que é para uma escola viva, que conversa com eles e que faz deles protagonistas de toda essa trajetória. E aí eu acho que nada disso acontece, né, sem vocês que estão aqui, os gestores, os coordenadores pedagógicos, supervisores e os professores, toda a comunidade escolar de uma forma geral. Dentro da escola que essas ideias ganham forma, que essas políticas pensadas, né, a nível país se tornam realidade e ganham concretude. E quem está na escola é quem conhece cada adolescente, sabe pelo nome, sabe as histórias, o contexto que eles vivem, né? Todos os desafios que eles enfrentam, e é quem pode criar os clubes que vão fazer sentido para aquela comunidade. Esse movimento que vocês já estão fazendo de olhar para o território e pensar, né, num guia de como implementar esses clubes olhando para isso, já é muito potente. E aí, em cada escola, isso se transforma em uma potência maior ainda, né? Entendendo ali o que aqueles adolescentes daquela escola querem e esperam da escola, né? Da educação como um todo. Então, acho que com o envolvimento de toda a comunidade escolar é que a gente pode fazer esses clubes se tornarem um movimento vivo, como a gente tem visto acontecer, né? Capaz de transformar essa prática pedagógica e fortalecer esses vínculos dentro da escola. Então, os clubes com esse poder mesmo de mudar a cultura da escola e fazer com que os estudantes se empoderem, né, e participem desse movimento de transformação do espaço da educação mesmo. E com esse movimento todo que a gente tem visto, né, nas secretarias de educação, a gente tem percebido que os clubes, eles são mais do que uma ação do governo, ultrapassam aí a fronteira da política pública e estão se transformando mesmo num legado, né, das escolas, das redes. O que a gente começa aqui hoje não termina aqui. Eu acho que cada clube tem deixado marcas, né, duradouras. Então, a gente tem visto adolescentes mais confiantes, protagonistas, escolas mais acolhedoras. Esse movimento mesmo que a gente fez a nível nacional da Semana da Escuta das Adolescências, a gente percebeu que tem se tornado um movimento sistêmico nas redes e nas escolas. Na nossa página, dentro do site do Ministério da Educação, a gente tem vários materiais que dão insumos para que a gente torne esse momento de escuta algo orgânico e sistêmico, né, da escola e das redes. Então, a gente tem percebido que esse movimento de escutar os adolescentes, ouvi-los e trazê-los também como parte potente para solucionar os problemas tem sido
muito valioso. Então, tudo que a gente vem construindo aqui, a gente percebe que já está sendo incorporado, né? E aí a gente vem nesse movimento, então, de plantar essas sementes hoje, para que no futuro a gente tenha uma escola que garanta esse pertencimento, essas oportunidades, essas aprendizagens mais significativas para todos esses adolescentes. O que a gente quer, então, é que esse programa, né, enquanto política pública, seja um legado duradouro para a educação do Amazonas, né, e de todo o país. Eu quero finalizar já aqui minha fala, então, acho que estou dentro do tempo, nem olhei mais aqui o relógio, agradecendo a todos os profissionais da educação do Amazonas. Eu sei que não é fácil estar à frente de uma escola, coordenar uma equipe, estar em uma sala de aula cheia de desafios. Eu já ocupei esse espaço como professora que sou, sei que é muito complexo, realmente, desafiador, mas eu sei também que é na escola que essa transformação acontece. Então, cada clube que vocês criarem vai ser esse espaço de escuta, de afeto, de aprendizagem, né? Quando a gente fortalece os clubes de letramento, a gente dá às adolescências do Amazonas a chance de sonhar e construir novos caminhos, porque por meio da escuta nacional que a gente fez, a gente percebeu que os adolescentes têm sim muitos sonhos, né? A gente precisa potencializar isso e garantir que eles consigam sonhar e abrir caminhos por meio da educação. E dizer que o Ministério da Educação está à disposição para caminhar ao lado de vocês, oferecendo apoio técnico, financeiro, por meio da adesão, materiais, né, que estão disponíveis no nosso portal e materiais também pensados aí pela Secretaria especificamente para o contexto do Amazonas. E que a gente conta com apoio, compromisso também, dedicação de cada escola, gestor e professor, para que essa política seja de fato um marco na vida dos nossos estudantes. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada, Érica. Você já me escuta? Escuto. Perfeito. Obrigada pela sua fala tão sensível, tão acolhedora, né? É de suma importância, como você falou, esse apoio do Ministério da Educação às secretarias. A equipe toda da COGEF sempre está disponível, os técnicos nos atendem muito bem, né? Quando eu lancei esse pedido para a professora Tereza, ela prontamente respondeu. E, assim, traz para a gente um conforto, como você falou, bem na epígrafe do material, a gente fala, é desafiador educar no Amazonas, pelos contextos educacionais, históricos, geográficos, né, pelas nossas particularidades tão bonitas, mas tão sensíveis. Então, a gente agradece a tua fala maravilhosa, né? Que esse caminhar, que não é um caminhar que está iniciando agora, como você falou, iniciou na escuta. E, assim, nós temos aqui uma vivência da devolutiva da escuta que aconteceu no Amazonas em setembro do ano passado, com a participação dos nossos estudantes, com relatos muito ricos de como foi importante para eles não somente serem escutados, mas também receber o retorno dos relatórios do Ministério, com os fóruns dentro das escolas. Nós acompanhamos aqui com a nossa assessoria uma escola que fez a devolutiva e nós tivemos esse movimento em todo o estado do Amazonas, tanto na rede estadual quanto na rede municipal. Agradecemos a sua fala, né? Eu vou passar aqui a palavra para o professor Valdeni. Fique à vontade para continuar conosco. Mas muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, pessoal, e estamos sempre à disposição. Obrigada. Professor Valdeni. É uma alegria estar aqui hoje nesse lançamento desse guia que foi construído aqui por pessoas especialistas na área. Então, sou o professor Valdeni Libório, estou na coordenação dos anos finais e estamos aqui para contribuir com esse processo. E gostaríamos de fazer aqui, iniciar essa fala falando um pouquinho do como que nós chegamos a este documento. Então, como vocês já têm a rede estadual, nós temos enviado esse material via e-mail a toda a rede. Imagino que das redes municipais do estado, nós já temos também enviado esse material. Então, gostaria de fazer aqui uma memória em relacionado a alguns aspectos antes de falar do monitoramento. Então, falar um pouquinho desses aspectos do monitoramento é falar de como que nós vamos fazer esse processo desse acompanhamento. Eu gostaria de
comentar um tópico específico lá do nosso guia. O primeiro é o processo qual é o processo de implementar realmente esses clubes. Então, nós recomendamos que seja uma aula semanal para que possa ser implementado nas escolas. E este é o momento de olhar para a sequência didática que tem em cada clube e possa olhar. Então, algo que vocês podem nos perguntar: qual é a relação desse trabalho com o trabalho da recomposição das aprendizagens? Então, quem teve a oportunidade de ler esse guia vai olhar ali no clube de letramento que todo o processo da sequência didática ela tem um olhar para a recomposição das aprendizagens. Só que qual é a diferença de fazer um trabalho de recomposição com os clubes? Os clubes têm um olhar para a adolescência, um olhar para esse estudante, para que possa escutá-lo e fazer o acolhimento. Tem uma proposta pedagógica que vai chegar realmente nas nuances que é cada adolescência. Então, esse trabalho de nós estarmos realmente fazendo um olhar pedagógico para essas adolescências, a professora Érica já nos colocou aqui que não tínhamos uma política específica para os anos finais, mas hoje nós temos uma política específica para os anos finais e uma política específica que atenda às adolescências. Nós vivemos numa realidade, além da nossa realidade amazônica, que tem essa peculiaridade, nós temos hoje uma adolescência que ela tem as suas necessidades. E nós fazemos um currículo que não atenda, isso foge daquele contexto. E essa trajetória negativa que muitas vezes nossos dados nos apresentam está ligada também a um currículo que não atende a essas peculiaridades que é as adolescências. E através dessas sequências didáticas, que esse professor possa acolher realmente através dos objetos de conhecimento trabalhados, para que possamos fazer realmente uma recomposição das aprendizagens. E para fazer esse trabalho, para fazer o acompanhamento daquilo que vocês tanto produzem em cada município, e aqui eu falo especificamente aos educadores da rede estadual, de como que esse processo vai estar acontecendo, e gostaria de comentar de como que vai ser monitorado. Então, nós recomendamos num capítulo específico de monitoramento, de como que vai estar acontecendo esse monitoramento. Então, vai acontecer de 2 modos. O primeiro modo vai ser mensal, que vai acontecer dentro de um processo, ou seja, de como que vai acontecer. O primeiro momento então nós temos lá dentro do nosso guia alguns cards, então tem uns cards ali, e nesses cards a escola vai olhar ao longo daquele mês e verificar quais são as sequências ali didáticas, os momentos mais interessantes que foram trabalhados, fazer o registro e organizar nesse card. Então, até 20 de cada mês, já iniciando pelo mês de agosto, as escolas vão enviar para as coordenadoras em formato de PDF esses cards. Então, a cada mês vamos colocar. Então, esses cards é para organizar essas evidências em formato de PDF, e as coordenadorias regionais e distritais, até o dia 30, vai estar encaminhando para os técnicos responsáveis por monitorar esse processo. Então, nós temos a escola, tem até o dia 20 de cada mês, agora já de agosto já iniciando, e a coordenadoria até o dia 30 de cada mês. Esse é o momento que nós vamos estar acompanhando mês a mês a implementação dos clubes. E lá no final desse primeiro momento aqui da implementação do clube, nós teremos aquele momento que eu costumo dizer assim, que é olhar para tudo aquilo que a escola produziu ao longo de 2025 e organizar através de um portfólio que nós chamamos de boas práticas. Olhar para esse momento, ali buscar 3 momentos ali maravilhosos que foram organizados, que foram implementados, e vai organizar. Então, o portfólio é para até o dia 20 de novembro. Então, até o dia 20 de novembro, a escola vai organizar, mas é claro que ela vai juntar tudo aquilo que ela produziu ali através da implementação dos clubes. E nesse portfólio que vocês estão verificando aí, então ele pode ser tanto os cards como esse portfólio, eles estão para ser baixado diretamente do guia. Então, o guia ele tem esse momento ali de você baixar, ali chegando na escola você pode clicar. Ele tem 2 formatos. Nós já enviamos no e-mail, nós já enviamos ele tanto para o link para você baixar,
como também em anexo já encaminhamos. Porém, o guia também está disponível, tanto no formato que está no Canva, que pode ser feito diretamente no Canva. Eu sempre recomendo que no Canva você faça uma cópia antes de fazer a edição. E também em PowerPoint, que ali você tenha mais facilidade, seja no Canva, seja no formato em PowerPoint, precisa ser, antes de enviar, precisa ser salvo no formato de PDF. Só para nós diferenciarmos, esses cards são mensais, vocês vão enviar dia 20 de cada mês, as escolas vão enviar, porém o portfólio sai ao final do processo, que é lá no final, ali no mês de novembro, dia 20, tem essa data para enviar para a coordenadoria, e a coordenadoria tem até ali o final, dia 25 de novembro, para encaminhar para o setor de monitoramento técnico da secretaria. Então é o processo que vamos estar acompanhando, e possamos realmente agradecer a cada equipe, a cada escolas que realmente abraçou esse programa. Nós estamos hoje chegando com recurso a 327 escolas da rede estadual. É claro que a rede municipal também chegou a várias escolas. Então, nós estamos, a maioria das nossas escolas que ofertam nos finais tem esse recurso para ser trabalhado, para ser implementado com recurso. Porém, aquelas escolas por algum motivo não recebeu o recurso, ela pode também implementar, porque as sequências didáticas, elas vêm ao encontro do desenvolvimento de aulas, e não precisa de tantos recursos assim para implementar. O recurso é o plus ali para ser desenvolvido, mas pode ser desenvolvido por qualquer escola que oferta anos finais. E aqui, falando um pouquinho mais do nosso portfólio, tem essa cara ali bem que vocês podem estar colocando, mas lembra que ele é apenas para o final do percurso, ali no final do ano. Esse outro momento ali de você colocar. Então, aqui nós temos todo o detalhamento de como pode ser implementado. Então, toda essa minha fala aqui, ela está mais detalhada no próprio guia, que a escola pode estar ali desenvolvendo. Queremos agradecer mais uma vez a todos vocês. Estamos finalizando aqui a nossa transmissão. Daqui a pouco nós vamos estar verificando se temos alguma pergunta ali no chat. E vamos estar ouvindo para que possamos escutá-los também. Sei que apareçam muitas dúvidas a respeito do programa. Nós da coordenação dos anos finais aqui da rede estadual estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Podem ali no final dessa apresentação, nós temos ali nosso e-mail, também nós encaminhamos, o nosso e-mail é caf@educacam.am.gov.br, também pode ser pelo e-mail das escolas de adolescência. Estamos à disposição que possamos realmente trocar ideias, para que possamos realmente implementar esse programa a todas as escolas da nossa rede. Então, eu passo a palavra para a professora Tayana para dar continuidade, para continuarmos conversando aqui para esse momento muito especial. Obrigada, professor Valdeni. Eu quero só voltar rapidamente aqui no portfólio de letramentos. Assim, esse portfólio ele foi pensado com muito carinho de como que a gente poderia combinar as atividades do ano de 2025, né? E ser um material que pudesse ser partilhado entre redes, né? A rede estadual para a rede municipal, da rede municipal para a rede estadual. A gente trabalha no programa em regime de colaboração, né? A rede estadual e municipal. Eu tenho a minha parceira, a professora Edilene Bindá, que com certeza está nos assistindo. Então, assim, essa orientação, ela muitas vezes se estende para as redes municipais, numa troca para que realmente essa política ela atinja o território, né? Os dados dos anos finais ou dos anos iniciais, nessa transitoriedade, né, de matrículas, eles são afetados, um afeta o outro. Então, é interessante que a gente consiga caminhar junto para realmente fortalecer todo o território. Então, esse portfólio de letramentos, aí eu vou pedir que coloque aí na tela rapidamente, ele traz ali um mural como uma sugestão, porque não é somente tirar as fotos, né, guardar os registros, mas é socializar as práticas desenvolvidas dentro das escolas. Nós tivemos como eu falei para a professora Érica, uma experiência muito, muito bacana com a devolutiva da escuta, e a gente quer trazer isso muito mais potente para o desenvolvimento dos clubes de letramento.
porque a vivência de uma escola impacta em outra escola também. Então, assim, guardem os materiais de vocês, as fotos, né, os materiais produzidos pelos estudantes, né? A gente pode aí, cada coordenadoria distrital ou regional, ou cada secretaria, pode definir ali dentro das suas possibilidades como esse material pode ser divulgado no final, né? A gente teve experiências muito positivas sobre a devolutiva. Então, eu deixo mais uma vez aqui, né, os meus agradecimentos, à equipe que elaborou o material, né? Nós trabalhamos assim dia e noite com total dedicação, fizemos toda a parte de revisão desse material com muito cuidado e também pensando em atender as nossas escolas da melhor forma. O material já foi enviado por e-mail, ele daqui a pouco vai estar na plataforma Saber Mais. Nós temos aí ainda um cronograma de atividades de divulgação desse material, então a gente vai reunir com as coordenadorias distritais presencialmente, nós vamos reunir via Meet com as coordenadorias regionais, né, para que esse material ele fique muito claro. E a todo momento, tanto eu, enquanto articuladora da Renapeia, quanto o professor Valdeni, que é o coordenador dos anos finais, nós estamos disponíveis com os nossos técnicos para atender as escolas e tirar qualquer dúvida. E aí eu reforço. O PDDE, hoje nós temos praticamente 100% das escolas que foram selecionadas para o recebimento de PDDE. No entanto, algumas dessas escolas têm algumas ali, digamos, dificuldades e ainda não puderam receber o recurso. Nada impede, né? Na verdade, nós orientamos que todas as escolas de anos finais implementem os clubes de letramento. É uma estratégia potente, não há necessidade de recursos extremos para que sejam implementados. E dentro do próprio guia a gente vem recomendando como adaptar os clubes, como priorizar os clubes, ou seja, a escola não precisa trabalhar com clubes do 6º ao 9º ano, ela pode priorizar o 6º, pode priorizar o 9º, ou ela acha que o clube do 6º está mais adequado ao 7º, ela pode fazer essa transposição. Então, assim, convidamos todas as nossas escolas, implementem as ações, aproveitem as sequências didáticas, distribuam esses materiais para os seus professores, convidem eles a momentos de estudo, né? E nós estaremos aqui disponíveis. Temos perguntas no chat? Antes de ir para o chat, eu gostaria de ter uma fala. Nesse terceiro ciclo de adesão, nós temos algo que nós precisamos retomar, que é o planejamento. Então, nesse terceiro ciclo, 139 escolas fizeram adesão, porém nós temos que finalizar o planejamento. O planejamento ele é de suma importância para que possa realmente fazer parte ali do recebimento do recurso. Então, eu peço que as escolas que ainda não fizeram o planejamento ali no PDDE interativo, até semana passada nós tínhamos de 139, 85 escolas que tinham feito ainda o planejamento. Então eu peço que vá lá no PDDE, o mesmo percurso que vocês fizeram para fazer o processo de adesão, ele é parecido ao planejamento. Do lado de adesão vai aparecer o planejamento, ele vai estar lá quais são os recursos que a escola tem para capital e para custeio. E lá já tem a sugestão já tem a lista suspensa ali de quanto que você pode realizar ali o processo ali de planejamento. E só algo já foi falado em outro vídeo, mas eu gosto de retomar para que eu vou usar esse recurso? Para implementar os clubes. Você vai olhar para a sequência didática, olhar para as nossas ações pedagógicas e verificar quais são os materiais necessários para implementar. Então, este é o material que deve ser utilizado para fazer o planejamento. Nós temos ali toda uma lista de materiais. Então, a partir dessa realidade que vocês vão estar olhando para esses clubes, então, este é o material que tem que ser comprado a partir desse recurso que está disponível. Então, não perca o prazo, até o dia 18 agora desse mês de agosto, está aberto o PDDE para que possa realmente fazer esse planejamento. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição para esclarecimento, para que possamos realmente chegar a 100% de planejamento das escolas que realizaram a adesão desse programa de escolas da adolescência. Então, nós vamos dar agora continuidade aqui, falando um pouquinho do chat, que aí vocês vão estar respondendo aqui.
Então, passo mais uma vez a palavra para a professora Tayana. Eu vou ler aqui a pergunta da professora Neuza. Esse material das sequências didáticas, eu acho que é sequência didática, estão disponíveis onde? As sequências didáticas, elas são parte integrante dos SICs, né, dos cadernos de inovação curricular. Porque como funciona? Os clubes de letramento, eles são compostos, eles fazem parte do eixo de organização curricular e pedagógica. Então, são livros, né, são guias para cada clube tem o seu. Dentro do guia de implementação do território amazonense, a gente tem um QR Code que leva para cada guia. E esses cadernos de inovação curricular, eles são compostos de sequências didáticas. Então, dentro do material estão as sequências didáticas para vocês entenderem como essas aulas serão feitas, né, ao longo do percurso. E aí nós temos, existe uma diferença para cada cor dos cards. Vi 2 tipos de card. É só uma questão mesmo de estética, né? A gente deu mais uma oportunidade. Tem o verde, tem o amarelo, mas qualquer cor ela serve. Dessa forma também para a rede municipal, como eu falei, a gente tem um regime de colaboração. Eu sempre converso com a professora Edilene, né? Eu peço que os articuladores municipais só confirmem com ela, né? Professora, a gente vai adotar esse material, por exemplo, para a devolutiva da escuta, a rede municipal adotou praticamente as mesmas orientações. Pode ser que alguma nuance ou outra ela prefira modificar, mas sintam-se à vontade, né? O material está aberto a todo o público. Então, se você for no link do Canva, você consegue baixar o material. Tem também PowerPoint, a gente vai colocar na plataforma Saber Mais. Então, fiquem à vontade para utilizar. Vão disponibilizar esses materiais de apresentação? Sim, vamos sim. Vai ficar na plataforma Saber Mais. Para a rede estadual, a gente vai mandar por e-mail. Para a rede municipal, eu envio para a professora Edilene e ela pode disparar para vocês. Onde consigo material? Qual o site? O nosso material da rede estadual, a gente fica na plataforma Saber Mais, como eu falei anteriormente, a gente envia por e-mail. Todo o material do Ministério da Educação está no site do Ministério, né? Então, assim, você pode entrar lá, Escola das Adolescências, e está tudo disponível. Nós estamos na metade do ano letivo e o material é preparado para 1 ano. Como fica? Ótima pergunta do Jânio. Perfeito. Algumas escolas, como elas vêm desde o processo, elas vêm com o processo de adesão desde o ano passado, elas iniciaram a implementação dos clubes de letramento desde o comecinho do ano. Ok, elas estão caminhando com as sequências didáticas. Outras escolas não, elas vão iniciar agora ou elas iniciaram recentemente. Por exemplo, eu tenho um exemplo de Guajará, que eu sempre converso com uma técnica de lá. Umas escolas já iniciaram, né, desde o princípio, e outras vão começar agora. Não tem problema. Os professores vão seguir passo a passo até onde eles conseguirem. Aí, por exemplo, a escola de tempo integral, provavelmente eles vão conseguir lecionar mais aulas das sequências didáticas, porque eles têm jornada ampliada. Não tem problema. A escola vai fazer até o momento que ela conseguir, e aí para o ano que vem, para o ano de 2026, a gente já inicia tudo direitinho desde o começo do ano. A Rafaela, bom dia. Gostaria de saber sobre os clubes de letramento, como eles poderão ser trabalhados nas turmas multisseriadas. Trabalhar por clube ou fazer de maneira interdisciplinar que envolva, acho que as dificuldades dos clubes. Bom, é um desafio, né? Eu entendo. Mas eu vou passar aqui para o professor Valdeni para falar um pouquinho sobre essa questão das áreas do conhecimento, de como esse clube ele navega ali entre as áreas do conhecimento. Professor Valdeni, nos considere com as suas palavras. Então, as sequências didáticas elas são pensadas no sentido da recomposição das aprendizagens. Então, a recomposição das aprendizagens, como acho que é uma palavra que está tão disposta aí, tem um programa nacional da recomposição das aprendizagens. Então, as sequências didáticas, elas pensam na recomposição das aprendizagens, ou seja, são objetos de conhecimentos de anos escolares anteriores. Então, o objetivo é que o estudante que está, se a escola, vamos pegar o exemplo que eu sempre utilizo, que é o de letramento matemático. Então, o letramento matemático ele é previsto para o 6º ano, e as habilidades elas não são todas do 6º ano, são habilidades do 5º, do 4º de objeto de conhecimentos que por algum momento o estudante não foi trabalhado e agora vai trabalhar no 6º. Então, o estudante, se tem um aluno do 6º, do 7º, do 8º, vamos imaginar que tem uma escola que tenha todos os anos escolares numa única turma. Então, se a escola olhar que a necessidade seja ligada ao letramento matemático, ela escolhe o clube de letramento matemático e trabalha a recomposição das aprendizagens para todos os estudantes.
porque o objetivo é que nós, os estudantes, eles sejam olhados para o processo de aprendizagem deles. Vou utilizar exatamente como está o passo a passo da sequência didática? Nem sempre, porque eu vou olhar para essa realidade do estudante e vou verificar. Olha, tem estudante que ele ainda não conseguiu avançar nesse processo, mas esse ponto da sequência didática é adequado para a minha realidade. Então, as sequências didáticas, elas olham realmente para a recomposição das aprendizagens. E se eu escolho, vamos pegar aqui o letramento, vamos pegar o científico, que é para os estudantes do 7º ano. Então, também ele é olhado para a recomposição das aprendizagens. Então, o objetivo é dar esse apoio pedagógico aos estudantes. Mas qual é a diferença, por exemplo, da recomposição da aprendizagem para um outro programa? A diferença está no processo pedagógico de escuta e acolhimento desses estudantes. Porque você, professor que está me ouvindo, pedagogo, vai observar lá que as atividades, ela não é uma atividade apenas expositiva. São um momento de escuta dos estudantes, são um momento de trabalhos práticos realmente, para que possa realmente ter esse momento de olhar para essas adolescências. E numa realidade de multisseriado, também isso se aplica. Por quê? Porque ali tem a oportunidade de troca de saberes. E essa troca de saberes de diferentes anos escolares, e olhar para aquele clube, e olhar também que é baseado também em diferentes áreas de conhecimento, possa realmente aprender. Esse aprender não é apenas conhecimentos escolares, mas sim conhecimentos produzidos que serão necessários para a vida dos estudantes, e assim realmente possamos realmente consolidar as aprendizagens. Bom, não temos mais perguntas, então nós podemos finalizar. Reitero aqui a nossa disponibilidade. Agradeço mais uma vez, professor Valdeni. O professor Valdeni é um grande parceiro, a gente sempre conversa, nós nos mantemos atualizados sobre o programa. Foi com muito carinho, muito cuidado que todo o material foi preparado. Agradecemos se vocês puderem divulgar, disseminar o material com os professores, né? Sugiro que façam momentos mesmo de estudo desse material, para que a escola consiga se apropriar e trabalhar em cima das orientações. E no mais, ficamos à disposição. Teremos outros momentos também, né? A gente tem alguns planos, um cronograma com outras atividades para o programa até o final do ano. E nos encontramos aí numa próxima oportunidade. Obrigada, professor. Nada, estamos à disposição. Em qualquer momento estamos ali disponíveis, através dos nossos contatos, através do e-mail, que vocês podem estar entrando em contato conosco. E estamos à disposição para que possamos realmente implementar e chegar, que o objetivo é que, no final de contas, todos os nossos estudantes dos anos finais possam realmente ter ali ter a consolidação das suas aprendizagens. Obrigada.